Olá você! Hoje, nas provas de vestibular, quanto nas provas de Enem, a habilidade de interpretação de texto é uma das competências que pode fazer a diferença na hora de acertar as questões não apenas de língua portuguesa, mas também de outras disciplinas que utilizam o texto literário como recurso para construir seus enunciados. Vamos falar então sobre a literatura e o texto literário. Mas o que é literatura? Etimologicamente, literatura vem do latim, litera, palavra escrita. Todavia, segundo Marisa Lajolo, é uma pergunta complicada porque há várias respostas. E não se trata de respostas que vão se aproximando cada vez mais da verdade absoluta. Cada tempo, cada grupo social tem a sua resposta, a sua definição. A literatura é, sem dúvida, o instrumento artístico de análise de mundo e de compreensão do homem, desde Homero, Camões, Shakespeare, Rousseau, Dostoiévski, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Kafka, Clarice Lispector, entre tantos outros autores preocupados com um grande mistério: entender a alma humana. A realidade, o contexto histórico e cultural, a subjetividade dos indivíduos no decorrer dos tempos sempre foram levados em consideração na hora de definir o que é literatura. Para Aristóteles, por exemplo, arte é a imitação, mimesis em grego. Olha, imitar é próprio do ser humano. O ser humano aprende através da imitação. O ser humano se satisfaz ao imitar, ao ser imitado. Olha o que diz o escritor de Dom Quixote de La Mancha, Miguel Cervantes Saavedra. Uma coisa é escrever como poeta, outra coisa, escrever como historiador. O poeta pode contar ou cantar as coisas não como elas foram, mas como deveriam ter sido, enquanto o historiador deve relatá-las sem acrescentar ou subtrair da realidade. Antônio Cândido, abre aspas, chamarei de literatura todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. A literatura como manifestação universal de todos os homens de todos os tempos. A criação ficcional e poética é a mola da literatura, em todos os seus níveis e modalidades. E está presente em cada um de nós, seja analfabeto, seja erudito. Está presente na anedota, no causo, na história em quadrinho, no noticiário popular, na canção popular, na moda de viola, no samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de TV ou na leitura seguida de um romance. Para Afrânio Coutinho, a literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista. Assim como todas as manifestações artísticas, a literatura se apresenta através de um trabalho elaborado com as palavras, cria realidades ficcionais, discute valores e estabelece um diálogo estético e crítico com a realidade. O texto literário tem como característica promover estranhamentos, recriar realidades fictícias. Para isso, usa formas linguísticas, palavras, frases para produzir significados estéticos. Então temos literatura como arte da palavra, literatura como recriação da realidade, literatura como fonte de prazer, literatura como experiências vivenciadas através de um mundo ficcional e, por último, literatura como interação e transformação. Agora vamos falar um pouco do texto literário. Ele se diferencia do texto referencial, ou seja, do texto não literário, sobretudo por sua carga estética. Ele é constituído por uma linguagem ficcional, além de fazer referência à função poética da linguagem. Evidentemente, os enigmas, as ambiguidades, as metáforas são os elementos atrativos do texto literário. O trabalho com a palavra e seu aspecto conotativo também. Destaco para vocês aqui alguns aspectos importantes do texto literário. Primeiro aspecto:
a plurissignificação, a polissemia. O texto literário é todo conotativo, amplia o sentido das palavras. O texto literário usa o sentido figurado, sugere imagens através das palavras. Segundo aspecto, a ficcionalidade é a capacidade de imaginar, de inventar, de representar, de transfigurar o real, de recriar uma realidade. Terceiro aspecto, a subjetividade. Geralmente é expressa pela função emotiva ou expressiva da linguagem. É a visão particular do artista, é a percepção individual em um determinado momento, em um determinado tempo. E por último, a função poética ou estética, que é a aparência do texto, aquilo que o autor destaca, aquilo que o artista considera importante. O que diferencia, por exemplo, um texto poético de um texto em prosa? É a sua organização, é a escolha das palavras, é a escolha da frase perfeita. Isso é função poética ou função estética. É a aparência textual. E para finalizar, a literatura já existia muito antes da invenção da escrita. Veja, por exemplo, as escritas rupestres, as pinturas rupestres. E ainda hoje, na Amazônia brasileira ou na África, existem manifestações literárias estritamente orais. Claro, com a invenção da escrita, muitas manifestações literárias puderam ser preservadas ao longo dos tempos. E assim tornou-se possível pessoas de diferentes épocas e lugares terem acesso a textos produzidos em outros contextos, em outras épocas. Veja, por exemplo, a Odisseia e a Ilíada de Homero, que são consideradas obras fundadoras da literatura ocidental, que foram escritas no século 8 a.C., porém se referem a histórias contadas oralmente há séculos anteriores. E além dessas, há muitas outras, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até já!